Hoje vamos falar de uma estrela da nossa doceria, talvez a mais famosa fora de Portugal, não é? O pastel de nata. Temos aqui um texto que nos conta um pouco da história, da popularidade. Exato. E a ideia é essa, é mergulhar um bocadinho nas origens, na receita original, aquela que dizem ser certificada, e perceber como é que este doce tão pequeno se tornou, pronto, um fenómeno global. Sim. Tudo começa, ao que parece, num convento, Mosteiro de Jerónimos, em Lisboa. Vamos lá tentar desembrulhar isto. Sim. E olha, um ponto fundamental logo à partida, e que o texto refere, é essa diferença importante. Uhum. Uma coisa é o pastel de nata que encontramos, bem, por todo o lado, com 1000 variações. Outra coisa é o pastel de Belém, o original. Ah, o tal. Exato. Com a sua história muito específica. E perceber isto acho que é mesmo essencial para acompanhar a história toda. O que é fascinante aqui é essa ligação direta à história. É isso. A fonte fala dos monges lá nos Jerónimos e depois menciona essa origem certificada. O que é que isso quer dizer, afinal? Bem, essa origem certificada é mesmo o cerne da questão do pastel de Belém. Ok. Refere-se à receita original. Dizem que secreta, não é? Que só é feita lá na fábrica dos pastéis de Belém. Aquela de 1837, mesmo ao lado do mosteiro. Ah, sim, sim. Eles é que têm a fórmula. Quer dizer, falando assim com rigor, só lá é que se come o pastel de Belém. Tudo o resto, por muito bom que seja, tecnicamente são pastéis de nasta. É quase como uma denominação de origem, mas para um bolo. Exatamente. É uma proteção da receita, da marca, da história. Fascinante. Mas essa exclusividade toda não acaba por limitar um bocado o alcance do pastel de Belém verdadeiro? Quer dizer, o pastel de nata genérico acaba por dominar o mundo, não é? Em termos de quantidade, de ser conhecido. É uma ótima pergunta. E sim, é verdade que o pastel de nata, digamos genérico, está em todo o lado. Uhum. Mas, Mas a marca Pastel de Belém tem um peso, um prestígio, uma mística que vem justamente daí, da exclusividade, da história, funciona como a referência. precisamente. É o padrão original. E talvez essa existência do original até ajude a puxar pela popularidade do conceito geral de pastel de nata, percebes? Dá-lhe valor. E pensar que a base disto tudo são ingredientes tão banais, aparentemente. O texto fala em ovo, leite, açúcar, limão, canela. Pois. A magia está na mão, na técnica, certo? Sem dúvida. Os ingredientes são simples, mas enganam. A execução. Especialmente a massa folhada, fininha, estaladiça. E o creme, aquele creme sedoso. Isso exige muita perícia. Mas calhar essa base simples, com sabores que nos são familiares, o doce, o limãozinho, a canela talvez seja um dos segredos para ser tão aceita em todo o lado. Não é um sabor estranho para a maioria das pessoas. E isso leva-nos à expansão global, não é? A fonte até menciona sítios: Brasil, Macau, Hong Kong, Singapura, Taiwan. Como é que este doce viajou tanto? Eu acho que tem a ver com isso mesmo. A receita base é relativamente adaptável. Uhum. Permite que se façam pequenas variações locais, mas sem perder a ideia principal. E depois, claro, a história de Portugal em muitos desses sítios, como Macau ou o Brasil, ajudou a levar o doce. Claro, a diáspora. Exato. E depois veio a globalização, o turismo. O pastel de nata virou quase uma recordação comestível de Portugal. Quem prova, gosta e quer encontrar outra vez. Se ligarmos isto ao panorama geral, é impressionante como ele se adaptou e viajou. E não ficou só pela fama popular. O reconhecimento oficial também chegou. O texto destaca, por exemplo, a eleição do pastel de Belém como uma das 7 maravilhas da gastronomia de Portugal, em 2011. Sim, isso é importante. Isso deve ter dado um empurrão, não? Aqui onde fica mesmo interessante. Claramente. Prémios como esse solidificam o estatuto, dão-lhe um selo de qualidade, de importância cultural, atrai mais atenção, mais turistas, mais tudo. Pois, E não fica por aí. A fonte diz que, ainda em 2023, tanto o pastel de Belém como o pastel de nata em geral estavam no topo dos rankings de pastelaria do Taste Atlas. a sério? Mesmo com tanta concorrência? Exatamente. Manter essa posição de destaque. Isso diz muito. Impressionante. Pois é. E essa liderança constante sugere que há algo mesmo especial na fórmula base. Talvez aquele equilíbrio, não é? Crocante, cremoso, um sabor que conforta. Poucos doces regionais conseguem isto. Isto levanta uma questão importante. Qual será o segredo desta popularidade tão universal? Então, o que é que tudo isto significa? Recapitulando,
Temos um doce que nasceu num convento em Lisboa, Jerónimos, uma receita original, pastel de Belém, super protegida, feita só num sítio. Certo. E a partir daí, um fenómeno global, o pastel de nata, com 1000 caras, adaptado a todo o mundo e reconhecimento formal, prémios, rankings. É uma história e tanto. E pronto, chegamos ao fim desta nossa análise ao pastel de nata e ao seu primo original, o pastel de Belém. Uma pequena maravilha, sem dúvida. Sim. Fica talvez só uma última ideia para pensarmos. Como é que uma coisa tão específica, nascida num contexto tão particular, não é? Um convento do século XIX em Lisboa, Sim. conseguiu, por um lado, preservar a sua identidade única com o pastel de Belém e, por outro, inspirar um fenómeno tão gigante e global como o pastel de nata. O que é que isto nos ensina sobre o património, sobre a tradição e adaptação e sobre como os sabores viajam e unem culturas? É algo para se pensar, talvez enquanto se come o próximo pastel, não é?